Saudações! Meu nome é Francioli Araújo, sou professor do Instituto Federal do Amapá, pesquisador associado do Laboratório de Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral, o LAMPMIN, e bolsista do Doutorado Acadêmico para a Inovação, sob a orientação do professor doutor André Carlos Silva e da professora doutora Helenice Maria Chões Silva. Em nosso nome, gostaria de agradecer à comissão organizadora do 18º Compex e ao professor Sérgio Tadeu Sibov, que faz a mediação deste painel, e a todas que nos assistem. Nessa apresentação, vamos falar sobre o projeto de desenvolvimento de uma rota de processamento mineral para terras raras do complexo alcalino carbonatítico Catalão 1. E logo nessa primeira imagem, temos uma vista aérea da mina Boa Vista, em Catalão, Goiás, onde é lavrado o minério de nióbio que alimenta a usina de beneficiamento em Ouvidor, também em Goiás, distante cerca de 20 quilômetros. Mas o que são esses elementos de terras raras que nos interessam? Esses elementos constituem um grupo composto por 17 elementos químicos, 15 lantanídeos, mais escândio e ítrio, que possuem características físico-químicas muito similares e invariavelmente ocorrem juntos nos minerais, se comportando muitas vezes como uma única entidade química. Mas esses elementos são realmente raros? Quando observamos a abundância média dos elementos que compõem esse grupo, os elementos em azul, percebemos que ela não é tão baixa, sendo alguns deles mais abundantes na crosta terrestre do que alguns elementos industriais ou metais industriais, como o chumbo, o cobre, o zinco, assim como também de metais preciosos como o ouro, platina e a prata. Alguns autores defendem que o termo raro se deve à dificuldade em concentrar esses elementos em concentrações economicamente viáveis, bem como a complexidade de seus processos de separação, a partir dos quais são obtidos os seus óxidos. E esses elementos são amplamente empregados em diversos setores, algumas das quais consideradas de alta tecnologia e fundamentais para a manutenção do padrão de vida moderno. Mas onde estão esses elementos que são tão importantes para a nossa sociedade atualmente? Eles estão associados, formando minerais, e existem muitos deles. Alguns autores falam em mais de 200 minerais portadores de elementos de terras raras, cujas concentrações em termos de óxido de terras raras pode chegar a mais de 60%. Mas embora tenhamos um grande número de minerais portadores de elementos de terras raras, 4 se destacam como as principais em termos de produção. A bastnäsita, que é um carbonato de terras raras, e a monazita, um fosfato de terras raras, são os principais minerais explorados comercialmente, contendo predominantemente ETRs leves, com uma quantidade muito pequena de ETRs pesados. Já a zenotima e as argilas lateríticas possuem maiores quantidades de elementos de terras raras pesados. A loparita é um óxido comum na península de Kola, extremo norte da Rússia, com distribuição de ETR similar à bastnäsita, mas com quantidades maiores de ETRs pesados. Em meados do século XX, a demanda mundial por ETRs foi da ordem de 1.000 toneladas por ano, e graças ao desenvolvimento de inúmeras tecnologias baseadas nestes elementos, alcançou uma demanda da ordem de 167.500 toneladas em 2017, com expectativa de crescimento de 5 a 7% até 2022, liderado pela produção de ímãs, catalisadores e materiais para polimentos. Atualmente, a China é a maior produtora de ETRs, tendo ultrapassado os Estados Unidos em 1988, quando foram ampliadas as capacidades de produção das argilas lateríticas das províncias de Shanxi e da mina Bayan-Obo, na região autônoma da Mongólia Interior. Nos últimos 20 anos, a China tem mantido a liderança na produção de ETRs, respondendo por 86% da produção no período, sendo seguida pela Austrália, com apenas 4,1%, e Estados Unidos, com 3,2%. Nesse período, o Brasil ficou em 8º lugar em produção, com apenas 0,32%, mesmo figurando como terceira maior reserva, segundo dados da USGS de 2021. Esse quadro de dependência mundial pelas ETRs chinesas gerou em 2011 um forte aumento nos preços dos ETRs devido às restrições de produção e exportação impostas pela China, que promulgou e implementou padrões que determinavam limites para emissões na indústria de terras raras, objetivando tornar a cadeia produtiva dos ETRs mais sustentável no país. Alguns autores afirmam que a demanda por ETRs tem aumentado significativamente nos últimos anos, impulsionada principalmente pela área das energias renováveis, que respondem por cerca de 60% do consumo desses elementos, e esse quadro tem levado inúmeros países a considerar os ETRs como elementos estratégicos. No entanto, são necessários investimentos significativos para produzir avanços na área.
As reservas brasileiras encontram-se distribuídas em várias regiões do país, associadas a complexos alcalino-carbonatídicos e rochas graníticas, que são seus depósitos primários, e seus produtos alterados, como depósitos secundários. No livro Rare Earths Industry, Technological, Economic and Environmental Implications, editado por Ismar Borges de Lima e Walter Leal Filho, em seu quarto capítulo, Potentiality of Rare Earth Elements in Brazil, escrito por Liz Takara, Francisco Silveira e Roberto Santos, do SuperRM, são apresentados dados das reservas brasileiras estimadas e os principais projetos. Destacam-se os projetos de Araxá e de Catalão, com volumes estimados de 22 milhões de toneladas e 119 milhões de toneladas, respectivamente. No caso do depósito Catalão 1, com teores médios de 5,5%. E ainda os projetos Pitinga, na Amazônia, e Serra Verde, em Goiás, este último com ocorrência de terras raras em argilas lateríticas, com a reserva estimada de 412 milhões de toneladas, com teor médio de 0,16% de terras raras pesadas. E então chegamos ao projeto MOCA, que tem por objetivo desenvolver uma cadeia de produção para elementos de terras raras a partir dos rejeitos do complexo ultramáfico alcalino-carbonatídico Catalão, um projeto desenvolvido em parceria da UFCAT, CEMOC, USP, Clarion, Embracer IES, do lado brasileiro, e a Technische Universität Clausthal, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rosendorf, Oco Institut, Fugro e Eurotech, na Alemanha. O projeto MOCA é um projeto guarda-chuva, do qual derivam várias frentes ou planos de trabalho, sendo um deles o desenvolvimento de uma rota de processamento para os ETRs que envolvem a caracterização mineralógica e teste de concentração, envolvendo separação gravítica, magnética, eletrostática e flotação. Nessa etapa específica do nosso trabalho, estamos desenvolvendo testes em escala de bancada, usando célula de flotação, com o objetivo de produzir um concentrado com teores adequados para uma etapa subsequente para a produção dos óxidos de terras raras. Sendo assim, fizemos uma busca na literatura que pudesse nos orientar em relação a metodologias e reagentes empregados na flotação de terras raras, sendo verificados diferentes tipos de coletores, depressores e ativadores. Desenvolvemos um planejamento de experimentos baseado em alguns reagentes que julgamos ser promissores e com dados da caracterização físico-química já realizada no material em outro plano de trabalho, iniciamos os ensaios de flotação. Nesta imagem temos um fluxograma da operação do processamento de nióbio. Originalmente foram feitas coletas em todos esses fluxos indicados e em ensaios de caracterização observou-se que os minerais de terras raras apareciam indistintamente em todos os fluxos, nos dando evidências que nenhuma das etapas de concentração magnética ou de flotação promoviam algum grau de concentração. Por essa razão, optamos por trabalhar com o material coletado do underflow da deslamagem antes de serem adicionados reagentes. Os nossos testes inicialmente estão sendo conduzidos com 3 diferentes coletores de diferentes classes de compostos químicos, sendo um deles um reagente comercial, outro um reagente verde, desenvolvido a partir de uma fonte botânica, e um terceiro apontado pela literatura como promissor para a recuperação de terras raras. Também foi utilizado um depressor e espumante comercial. É importante lembrar que apenas ensaios Rufer foram conduzidos até o momento, sendo necessário gerar mais ensaios para a produção de massa para etapas cleaner. Por uma questão de limitação dos níveis de detecção dos ETRs, as análises de flotado e afundado foram realizadas na empresa SGS pelo método do ICP, e por questões orçamentárias, dos elementos de terras raras rastreamos apenas o lantânio, e estamos agora buscando que outros elementos poderiam ser usados com maior precisão como rastreadores para nos ajudar na assertividade das análises a serem realizadas. Nesse gráfico estão representados os teores de dióxido de lantânio em percentual, na alimentação, em cinza, flotado em azul e afundado em laranja. Na maioria dos casos, tivemos alguma separação, via de regra com os coletores atuando no minério e promovendo algum grau de seletividade, ainda que os enriquecimentos tenham sido pequenos. Contudo, esses resultados, por tratarem-se de ensaios em uma única etapa, são considerados promissores. Já neste outro gráfico, podemos ver a relação entre a recuperação mássica do processo versus a recuperação metalúrgica do óxido de lantânio. Em alguns casos, temos recuperações metalúrgicas que superam os 90%, associados a recuperação mássicas que variam entre 60% e 70%. Novamente, um resultado que achamos interessante por tratar-se de apenas um único estágio de flotação. Esse foi então um passeio pelo que temos desenvolvido dentro do projeto DAI. Muitos resultados ainda estão sendo tratados. Eu gostaria de deixar meus agradecimentos
ao IFAP pela liberação para o doutoramento, ao LAMPMIN, o FICAT, pela infraestrutura para a realização dos ensaios e aos seus bolsistas sempre dispostos a ajudar no desenvolvimento dos ensaios, especialmente ao Tariq, com quem tenho trabalhado mais de perto, à CEMOC, especialmente a Alessandra Ascar, Natane Guerrino e Fernanda França, que têm sempre atendido às nossas demandas de análise, e ao CNPq pela concessão da bolsa. Eu deixo então meu muito obrigado e fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado.